O adultério. Glória a Deus. No livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentou-se o ensinava. Então Jesus, ele sentou-se e começou a ensinar o povo. No versículo 3, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que diz? Então Jesus, ele estava ali ensinando, ele estava sentado ali doutrinando aquele povo, quando os escribas e os fariseus fizeram ali, trouxeram a prova para Jesus, mas eles não estavam muito preocupados com o que a mulher estava fazendo. Eles estavam preocupados era em ter alguma coisa para o acusar, para acusar Jesus. É porque os fariseus e os escribas sempre eles foram desse jeito. Eles vivem buscando, eu comparo eles assim como uma mosca. Uma moça que tem um corpo todo sarado, ali cheiroso, mas ela sai procurando o cantinho do olho para ver se ela encontra alguma coisa. É diferente da abelha, que a abelha ela anda voando por cima de toda a podridão que há, mas ela consegue encontrar uma flor e de lá ela tira o mel. Então eu comparo, é uma comparação que eu faço com esse tipo, né? Eles trouxeram essa mulher para ter com que acusar Jesus. Pegaram ela em adultério e trouxeram e disseram, cobraram a lei. Mestre, a lei diz que quando pega uma mulher nesse ato, ela tem que ser morta, espedejada. Então, no versículo de número 6, e isso dizia eles tentando, né? Para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como se não tivesse ouvido. Como Jesus sabia o que eles queriam fazer, qual era a intenção, porque Jesus, ele sonda os corações. Ele sabe qual é a intenção do coração. O homem pode até fingir, ele pode até achar que não deixa transparecer, mas Jesus, ele sonda o coração. E quero pedir a você que não saia desse vídeo, assista até o final, dê like, se inscreva no canal, faça comentário, porque Jesus, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Nós vamos continuar aqui nesse texto. Jesus fazia de conta que não estava nem ouvindo, mas no versículo de número 7, e como insistisse perguntando-lhe, ou seja, eles continuaram perguntando a Jesus, porque Jesus fazia de conta que não estava ouvindo, mas Jesus já tinha a resposta que ia cair sobre cada um deles. No versículo aqui na parte B, no versículo 7, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aí pronto, desmoronou sobre eles, porque Jesus o disse.
aquele que entre vós não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Porque o ser humano, ele é assim, ele é campeão em esquecer da sua vida para cuidar da vida do outro. Ele é campeão em esquecer do seu pecado para o acusar o pecado do outro. É porque muitos pensam que o acusando o outro vai amenizar alguma coisa sobre os pecados dele. Não, só vai piorar. Porque o Senhor diz que com a medida que a gente medir, nós seremos medidos. Com a balança que nós pesar, nós vamos ser pesados. Não é o acusando o outro, condenando, que vai diminuir a nossa culpa, de maneira alguma. Mas no versículo aqui de número 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, sendo convencido pela sua própria consciência. Está vendo? Olha? Ali, quando eles ouviram aquilo que Jesus disse, quem não tiver pecado, que seja o primeiro que atira a pedra, a consciência de cada um começou a corroer, começou a incomodar, porque assim, eu costumo sempre dizer que a pessoa pode fazer o que quiser, mas ninguém pode se ver livre da sua própria consciência. Quem é que vai esconder? Então, eu costumo dizer também que os maiores problemas é no travesseiro. A pessoa pode mostrar uma reação, fazer o que ela quiser, mas no travesseiro ali, ninguém pode escapar da consciência. No versículo 9, quando ouviram isso, sendo convencido pela sua própria consciência, saíram-se um a um, e começaram pelo mais velho até o último. Está vendo? Quando Jesus soltou aquilo em cima deles, que disse, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atira a pedra, a consciência de cada um começou a revelar o seu pecado. E cada um olhava para o outro como que dizia, tu não vais jogar pedra. O outro olhava para o outro e dizia como que pensasse, ninguém vai jogar pedra. E começaram a soltar as pedras, do mais velho até o mais novo. E impressionante que a Bíblia diz aqui, que foi do mais velho até o mais novo, né? Até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Oh, glória! Que grande livramento, que grande obra Jesus vai realizar na vida desta mulher. Versículo de número 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Ah, glória a Deus! Não tinha nenhum. Jesus virou-se para aquela mulher e disse, mulher, cadê aquele povo que te acusava? Cadê os acusadores? Ninguém te condenou. Ele disse para ela, ninguém te condenou. Mas o importante aqui desse texto não é Jesus dizer, ninguém te condenou, porque ninguém tem o poder de condenar ninguém, mas Jesus tem. Aí o versículo 11 aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, não peque mais. Glória a Deus. Grave essas duas palavras. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peque mais. Louvado seja Deus. Tu estás vendo? Que palavra é essa? Aí muitas pessoas não conseguem entender
diz que Deus é só amor, porque pega um texto desse aqui e muitos acham que Jesus, ele o aprova pecado, que Jesus está aprovando aqui. Não, não. Jesus não aprova o pecado, sempre ele condenou e vai condenar o pecado. Agora, a diferença do ser humano para Jesus é essa, é que o ser humano, ele mistura as coisas. Você não consegue olhar para o pecado que aquela pessoa está cometendo, aí você o amar aquela pessoa, mas o rejeitar aquele pecado. Você o amar aquela pessoa, mas não concordar com aquele pecado. Então isso não, o ser humano dificilmente consegue fazer isso. E Jesus, ele consegue olhar para aquela mulher, não em si para ela, mas para o pecado que ela estava cometendo. Então, por isso que Jesus, ele perdoa o pecador, porque ele aborrece o pecado, mas ele ama ao pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque o nosso Deus, ele olha para o ser humano, ele olha nu, ele olha o ser humano despido, mas Jesus lá na cruz do Calvário, ele nos revestiu do manto da graça. Então, quando Deus olha para os seus filhos, ele olha vestido da graça do Senhor Jesus, favor não merecido, e isso por causa da grande misericórdia de Deus. Muitas pessoas nunca entenderam isso, por isso que eles olham para o ser humano e o acusam logo e o condenam, mas ninguém tem o poder de condenar ninguém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, porque Jesus deu a vida dele, o ressuscitou ao terceiro dia e nos vestiu com a graça, favor não merecido. Você não merecia, eu não merecia, mas ele lhe escolheu. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta: se aquela mulher que era apanhada em adultério, o Senhor perdoou ela, disse: cadê os teus acusadores? Eles não te condenam, eu também não te condeno. Agora vai e não peque mais. Então o importante não é o que você foi ou o que você está sendo, mas é o que você vai ser. Por isso que muitos não conseguem entender. Diz: ele era assim, ela era assim, mas é desse jeito mesmo, porque quando Jesus veste você com a graça, louvado seja o nome do Senhor, Deus passa a enxergar você diferente, ele passa a enxergar você como filho. Então se revista dessa graça, aproveite essa oportunidade do que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Não é porque você merecia, não é porque eu merecia, mas ele escolheu você. E se ele escolheu você na vida que você estava vivendo, aí agora ele vai lhe abandonar? Vai não. Ele diz na sua palavra, lá no livro de João: filhinho, é bom que não peque, mas se pecar, lembre do advogado que é Jesus. Ei, quantas pessoas estão nessa situação? Elas estão caídas, mas não têm força para se levantar. É porque os acusadores, eles são campeão em fazer isso. E quando alguém se levanta para ajudar, eles dizem que é porque está na mesma situação. Tu lembra o que Jesus, quando Jesus entrou na casa de pecador para comer, o que eles fizeram? Rasgaram as vestes de Jesus. Mas não te preocupa não,
Olha para Jesus, que Ele vai te ajudar, porque Ele perdoa sim o teu pecado. Ele te veste com o manto da graça e tu serás uma nova criatura. Tu não tem força não, né? Mas é normal, mas Ele vai dar força a você. Você não tem coragem, né? Ele vai encorajar você e você vai ver como o fim será melhor do que o começo. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Tome posse desta palavra no nome de Jesus.